Vamos de informação em tempo real, porque a Fundação Municipal de Saúde confirmou nesta semana o 4º caso de febre do Nilo aqui no estado do Piauí. Detalhes ao vivo, a partir de agora com o nosso repórter Eliezer Rodrigues. Eliezer, boa tarde para você. Conta pra gente qual foi o contexto do anúncio da confirmação deste novo caso. Boa tarde, é com você. Olá, boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde aos telespectadores ligados na nossa programação. Lívio, eu não entendi exatamente a sua pergunta, dado um problema técnico, mas o assunto é febre do Nilo. A febre do Nilo está confirmada pela 4ª vez no estado do Piauí. O primeiro caso aconteceu em 2014 no município de Aroeiras do Itaim. Depois, em 2017, 2 casos foram confirmados em Picos e Piripiri. Sobre esta doença, nós vamos conversar com o neurologista Marcelo Vieira. Bom, doutor Marcelo, quais as formas de transmissão dessa doença e por que elas têm sido, de certa forma, recorrente aqui no nosso estado? Boa tarde. Boa tarde. A febre do Nilo é uma arbovirose, então, portanto, ela precisa ser, para ser transmitida ao ser humano, é necessária a intermediação de um inseto, de um vetor, um invertebrado, que ao picar uma ave silvestre, que serve como reservatório para o vírus, posteriormente esse inseto, geralmente é um tipo de muriçoca do pernilongo comum, pica em seguida o ser humano e assim é capaz de transmitir a doença. Mas é importante ressaltar que não existe transmissão de pessoa a pessoa, nem pelo contato próximo e nem mesmo de pessoa a pessoa por intermédio do mosquito. Para que haja transmissão, obrigatoriamente o mosquito antes deve ter picado uma ave silvestre infectada. Então não há risco de transmissão de pessoa para pessoa e nós podemos considerar a zona rural como uma área de risco também? Esse era um conhecimento que se tinha anteriormente, mas a epidemia mais recente de febre do Nilo, que ocorreu nos Estados Unidos, ela predominou em áreas urbanas. Então esse era um conhecimento que se tinha, mas que caiu um pouco por terra. Como nós só temos 4 casos agora confirmados, ainda está difícil estabelecer um padrão no Brasil de como a doença vai se manifestar. Quais os sintomas, doutor? É uma doença que tem uma apresentação clínica bastante variada. Para você ter ideia, 80% dos indivíduos infectados nem sintomas apresentam, ou seja, eles sofrem uma infecção chamada assintomática. Cerca de 20% apresenta sintomas leves, brandos, autolimitados, que por vezes lembram gripe, resfriado, infecção intestinal ou uma dengue mais branda. E menos de 1% é que apresenta as formas neurológicas graves, que são aquelas que podem trazer sequelas ou mesmo levar à morte. Há vacinação específica para a doença? Felizmente não, existe uma vacina licenciada nos Estados Unidos, mas para cavalos. Não existem estudos de eficácia e segurança ainda aplicáveis aos seres humanos. As formas de tratamento? O tratamento ele é de suporte clínico, com medicações para manter todas as funções vitais, no período em que o próprio organismo elimina o vírus da sua circulação. Como é que a Fundação Municipal de Saúde está acompanhando o último caso confirmado? Bom, esse último caso, nós estamos investigando, na realidade, a procedência, porque a paciente que sofreu esse último adoecimento, no período de incubação da doença, ela esteve em 3 municípios diferentes, um deles incluindo Teresina e outros 2 municípios do norte do estado. Então, nós estamos investigando no período exatamente antecedente ao início dos sintomas, onde ela esteve, para tentar identificar de que forma ela se infectou. No momento, qual o quadro de saúde dela? O que a gente recebeu de informação da ficha de notificação é que ela teve alta e com uma recuperação parcial. Nós não temos maiores detalhes que seriam relacionados à questão do direito à privacidade, ao sigilo médico. Risco de sequela? Sempre há, sempre há. Para quem sofre as formas neurológicas, existe um risco sim de sequelas. Muito obrigado, doutor Marcelo Vieira, neurologista. Portanto, um certo estado de cuidado, viu, Lívio? Cuidado, e vamos torcer para que essa doença não se torne uma epidemia no nosso estado. Volto com você, Lívio Galeno.